Olá, boa tarde, povo de Deus. Que a paz e a graça do nosso bom Deus esteja com todos. Em nome de Jesus, aqui estou nesta tarde para a honra e glória do Senhor, para manifestar o poder do seu amor, para manifestar o poder da sua palavra e dizer que Deus nos ama incondicionalmente. Acredite nisso, meu irmão. Acredite nisso, minha irmã. Que Deus nos ama. Amém. E a espera desgasta. O que quiseres, o que sejas, chamas a seguir. Leva-me aonde os homens necessitem, tuas palavras necessitem. Glória a Deus pela palavra. Glória a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo vive. Jesus Cristo reina. Para a glória de Deus Pai. Amém. Que a alegria da palavra preencha o nosso coração de alegria, de bom ânimo, de coragem, para que assim nós continuemos anunciando a palavra de Deus. E como está escrito, Paulo e Barnabé, encorajando os discípulos, exortavam a permanecerem firmes na fé, dizendo-lhes: é necessário passar por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Glória a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus continue abençoando a todos. Que Deus fortaleça a nossa fé. Que nós continuemos anunciando Jesus de Nazaré. Aonde quer que a gente vá, onde quer que a gente esteja. Que a gente fale desse Senhor maravilhoso, que é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, é necessário, mesmo diante das tribulações, mesmo diante das aflições, mesmo diante das dores, dos sofrimentos, é necessário ser corajoso, é necessário permanecer firme na fé, é necessário passar por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Glória a Deus, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus tudo sofreu por amor a Deus e por amor a cada um de nós. Em vista da alegria que o esperava, suportou a infâmia por parte dos pecadores e chegou ao ponto de assentar do lado direito de Deus. Glória a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós não podemos desanimar. Por isso que nós não podemos desistir da vida. Mesmo que tudo pareça estar difícil, nós temos que acreditar e confiar em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está vivo, Ele caminha conosco, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às tribulações. Ele disse para nós: no mundo tereis aflições, mas coragem. Quando Jesus ele fala coragem para nós, é porque Ele já colocou coragem em nós, mas tem momentos na vida que nós caminhamos desanimados, entristecidos, abatidos por causa de tantas lutas, por causa de tantos problemas e preocupações. Mas Deus é fiel e vem nos dizer: coragem, meu filho, coragem, minha filha, eu estou convosco. Assim como eu estive com Moisés, eu estarei contigo. Não te deixarei e nem te abandonarei. Agora, ser forte e corajoso, e muito corajoso. Coragem, meus irmãos, em meio às dificuldades. Tenham esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Como vai dizer lá em Romanos 12:12. Alegres na esperança, fortes na tribulação, perseverantes na oração. Agora nós também, para nós permanecermos firmes em meio às tribulações, nós temos que ter vida de oração.
que é a oração que nos dá a graça do poder de Deus, de nós suportarmos tudo por amor a Deus. Assim como nosso Senhor Jesus Cristo suportou tudo por amor a Deus. Jesus, ele não sofreu apenas por nossos pecados, mas ele também sofreu por ser fiel a Deus. E todas as vezes que eu e você nos esforçarmos para sermos fiéis à palavra de Deus, nós também iremos sofrer. Mas aquele que está preparado para amar, deve estar pronto para sofrer. O amor suporta tudo, o amor vence tudo. Nada vence o amor, nada vence o Senhor. Deus é o amor. A palavra do Senhor diz que o amor suporta tudo, mas também entendemos que o amor não aceita tudo. O amor não aceita o pecado. O amor não aceita as injustiças deste mundo. O amor não aceita a corrupção. Porque o amor é incorruptível. Deus, ele é incorruptível, não se corrompe, não se deixa se corromper. Assim também deve ser nós, irmãos. Seja em casa, seja no trabalho, seja aonde a gente for. Nós precisamos anunciar o Senhor. Dizer às pessoas que a gente não precisa se corromper para ter as coisas. Basta buscar a Deus e já teremos todas as coisas. Glória a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus pela justiça, pela verdade, pela fidelidade, pela santidade. Nós somos chamados por Deus todos os dias a nós seguirmos o seu Filho Jesus, a carregar a nossa cruz. Buscai as coisas do alto, não o que é da terra. É necessário entendermos, irmãos, o que Jesus também ele nos ensina dizendo: não ajunteis tesouro na terra, mas ajunteis tesouro no céu. Porque lá o ladrão não rouba, a ferrugem não corrói, não destrói. Por isso que nós temos que juntar tesouro lá no céu. E como é que nós conseguimos juntar tesouros no céu? É através das nossas boas atitudes aqui na terra, fazendo bem sem olhar a quem, amando até os inimigos. Hoje o Evangelho vai nos ensinar, o próprio Jesus ele declara isso. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. A palavra também nos ensina que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mas muitas das vezes não conseguimos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Porque nós não conseguimos amar o próximo com o nosso próprio amor. Mas nós conseguimos amar o próximo através do amor do Senhor, através do amor de Jesus, porque o amor de Jesus não é limitado. O amor de Jesus nos ensina a amar até os inimigos. Meu Senhor e meu Deus. E nós, irmãos, às vezes só queremos amar aqueles que nos agradam. Mas a vontade de Deus é que nós amemos também aqueles que nos desagradam. A vontade de Deus é que nós oremos por aqueles que nos perseguem e amemos até os nossos inimigos. Meu Senhor e meu Deus, que amor é esse? Amor incondicional, amor sem limite, amor ágape. Amor eterno, irmãos, é o amor de Deus. Porque quantas vezes eu e você, nós não merecemos o amor de Deus e Deus em nos ama. Então por isso que nós temos que ser imitadores do Senhor Jesus Cristo. Porque não sou eu que falo isso, é a palavra de Deus, irmãos. É o próprio Deus. Amai-vos uns aos outros. Meu irmão, Deus ele entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por isso é necessário a gente entender, como vai dizer lá em 1 João, que aquele que não ama permanece na morte. Agora aquele que ama permanece na vida e não morre mais. Porque o amor é vida eterna. E nós estamos amando ou nós estamos vivendo no ódio, querendo guerra? Irmãos,
Deus é o amor, e quem ama permanece em Deus, e Deus permanece em todo aquele que ama. Quem ama muito, perdoa muito. Quem ama pouco, perdoa pouco. E quem não ama, não é capaz de perdoar. Me lembro daquela passagem que Pedro chega para falar para o Senhor Jesus: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão se ele pecar contra mim? Apenas 7 vezes? Pedro foi até um pouco generoso, querendo perdoar 7 vezes. Mas Jesus vai além daquilo que a gente pode imaginar. E Jesus diz: não, Pedro, não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Perdoe sempre. Porque, irmãos, sempre nós precisamos e dependemos do perdão de Deus. E é necessário liberar perdão, mas a gente sabe que nem sempre é fácil. Mas é necessário se consultar o Senhor, pedindo a Ele a graça. Porque a falta de perdão, ela é uma doença espiritual. Às vezes a pessoa está doente, ela vai no hospital, vai no médico, é consultado e o médico não consegue diagnosticar a doença. Agora, se o médico ele for espiritual, ele vai logo dizer: minha filha, meu filho, abra o teu coração para perdoar aquele que tanto te magoou, aquele que tanto te prejudicou. Porque assim que você perdoar, você será curado, você será liberto. Glória a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós temos que abrir o coração para que Jesus possa reinar, para que Ele possa morar e assim a gente viver somente para amar. Porque o caminho é o amor, o caminho é o Senhor. Ah, Anderson, mas é muito difícil, eu não consigo perdoar. Se volte para Deus, porque é Deus que dá graça. Nós por si só mesmo, a gente por si só a gente não consegue. É impossível, irmão, humanamente a gente perdoar o outro, como Jesus ele vai falar referente à salvação. Quando alguns dos discípulos perguntaram ao Senhor Jesus: pois quem poderá salvar-se? Jesus disse: humanamente isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Para Deus nada é impossível. A salvação vem de Deus. A salvação dos justos vem do Senhor. E assim é necessário entender que nessa caminhada de anunciador do Evangelho, da palavra, nós também iremos sofrer, irmãos. Nós iremos passar por momentos difíceis. Nós iremos passar por momentos de tribulações. Mas é melhor sofrer praticando o bem, se tal for da vontade de Deus, do que praticando o mal. É melhor sofrer praticando o bem do que sofrer praticando o mal. Porque se a gente sofrer praticando o mal, não vai estar agradando a Deus. Porque o mal não tem nada a ver com Deus. Então por isso é necessário a gente pedir a graça a Deus de viver no amor. Olha o que o Senhor nos ensina hoje. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, como eu vos tenho amado. E não existe amor maior do que aquele que dá vida pelos amigos, por aqueles que dá vida pelos irmãos. Irmãos, é necessário a gente pôr em prática a palavra de Deus, porque um dia tudo vai passar, passarão céus e terra, mas a palavra de Deus permanece eternamente. E nós só iremos permanecer eternamente se nós também nos esforçarmos para viver a palavra de Deus, para viver os mandamentos do Senhor, que não são pesados. O primeiro mandamento é amor a Deus acima de todas as coisas. O segundo mandamento é amor ao próximo como a ti mesmo. Ama teu próximo, perdoa teu próximo. E quando nós temos Jesus no coração, irmãos, se a gente tem alguma queixa contra algum irmão, ou algum irmão tem alguma queixa contra nós, nós temos que tomar uma atitude de amor e ir ao encontro desse próximo e pedir perdão e liberar perdão, porque aí já não somos nós, aí já é a ação do Espírito Santo em nós. Porque Deus é amor e Ele não quer perder ninguém.
Ele não faz acepção de pessoas. Irmãos, é impactante quando nós deixamos ser conduzidos pelo Espírito Santo, pelo Espírito de alegria, pelo Espírito de amor. E assim, o Senhor, Ele nos inspira para nós irmos pelos 4 cantos do mundo, anunciando o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vive, aquele que reina, aquele que opera, aquele que quando entra em uma casa, Ele transforma e traz alegria, Ele traz vida. E Ele ensina, Ele inspira as pessoas a se tornarem discípulos e fazer discípulos também. Glória a Deus. Então, qual deve ser o nosso proceder aqui na terra? É viver para a glória de Deus. É viver para a glória do Senhor, daquele que nos deu a vida, daquele que não desiste de nós. Jesus disse: ide ressuscitar os mortos, ide curar os doentes. Quando Jesus diz ide ressuscitar os mortos, Ele está dizendo ide ressuscitar aquelas pessoas que estão desacreditadas, desanimadas, que já não sentem mais vontade de viver, que já não querem mais viver por causa das tribulações, por causa das dificuldades, por causa dos problemas. Ide ressuscitar esse povo, porque tem muita gente triste, tem muita gente deixando-se consumir por tristeza, tem muita gente desanimada. Mas o Senhor, quando vem, Ele vem para trazer ânimo, bom ânimo para nós. E dizer: não te deixarei e nem te abandonarei. Então é necessário, meus irmãos, não apenas procurar os seus próprios interesses, mas se importar também com o interesse dos outros. Porque quando a gente cuida das coisas de Deus, Deus cuida dos nossos. Pode ter certeza disso. Então, que esta palavra nos inspire e nos encoraje, de nós entendermos que Paulo e Barnabé, encorajando os discípulos, exortavam a permanecerem firmes na fé, dizendo-lhes: é necessário passar por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Então, não reclame, não murmure porque você está sofrendo, que você está passando por dificuldades. Paulo mesmo disse: pois aprendi a me bastar em toda e qualquer situação, sei viver na penúria e sei viver na abundância, pois tudo posso daquele que me fortalece. Irmãos, nós temos que viver pela fé, por fé em Jesus de Nazaré. A palavra nos ensina que não é pela visão que nós caminhamos ou vivemos, não, mas é pela fé. Glória a Deus. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos proteja, que nós sejamos a cada dia mais imitadores do Senhor Jesus Cristo. Que Ele mesmo sofrendo lá na cruz, Ele não desistiu. Por isso que nós também não podemos desistir. Custe o que custar, até o fim nós temos que perseverar. Que enquanto a vida é esperança, se eu passo por lutas, se eu passo por tribulações, se eu passo por momentos de dor e de sofrimento e chego ao ponto de dormir e acordar, é porque Deus quer que a gente continue lutando. Coragem, meu irmão, coragem, minha irmã. Não é o que Deus disse para Josué? Sede forte e corajoso, pois assim como estive com Moisés, estarei contigo. Glória a Deus, irmãos. É isso mesmo. Deus caminha conosco, irmãos. Por isso que nós também devemos caminhar com Deus, porque Ele prometeu: eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. E Ele está. Mesmo que a gente não veja nos momentos que a gente está passando de dificuldades, mas Deus está conosco, principalmente em meio às dificuldades. Não quer dizer que Ele não esteja conosco nos momentos de felicidade, mas nos momentos difíceis é que Ele se mostra mais presente, para que a gente não desanime, para que a gente não pare de lutar. Por isso que Ele sempre vem nos ensinar
Quando Deus diz coragem, é porque Ele já colocou coragem em nós. Mas por causa dos momentos difíceis, a gente fica meio desencorajado, meio abatido, entristecido. Mas o Espírito Santo é fiel. Ele vem nos ajudar. Então guarda o precioso bem a ti confiado, com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. Irmãos, nós não estamos sozinhos. Lá em 1 João capítulo 4, versículo 4, nos diz: maior é o Espírito que está em vós do que o Espírito que está no mundo. Maior é o Espírito Santo em nossa vida, irmãos. Por isso que, através do Espírito Santo, tudo nós podemos suportar. Nós podemos suportar as dores, as tribulações, as aflições, as dificuldades. E ainda nós caminharmos nesta alegria do Senhor. Porque todos nós passamos lutas, todos nós passamos nossas tribulações. Mas é necessário a gente permanecer em Cristo Jesus. É necessário a gente viver verdadeiramente em Deus. Me lembro daquela passagem de Jesus, Marta e Maria. Quando Jesus diz, né? Marta, Marta, andas agitada e perturbada, preocupada com muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Qual é a melhor parte, meus irmãos? É escolher Jesus, é viver em Jesus, é estar perto de Jesus. Mas ainda Marta questiona. Marta questiona ao Senhor Jesus, dizendo: Senhor, não te importa que eu esteja aqui fazendo o serviço sozinho, enquanto Maria está aí contigo? E Jesus: Marta, Maria, ela escolheu a melhor parte, e esta parte não lhe será tirada. Quando Jesus ele chama a atenção de Marta, não quer dizer que Jesus ele quer que Marta não faça os serviços de casa. Não, não é isso. Mas Jesus é Deus e ele percebe que Marta, ela chega ao ponto de ficar tão preocupada com as coisas, que chega ao ponto de se afastar do principal, que é estar em Jesus. Porque quando nós estamos em Jesus, nós não ficamos preocupados, nós resolvemos tudo sem preocupação. Porque já parou para pensar, quando a gente vai resolver algum problema preocupado, a gente não consegue resolver. Mas quando a gente sai de cena e deixa Deus agir, tudo já foi resolvido. Glória a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, às vezes é necessário nós também sairmos de cena. E parece que a gente quer ficar na cena o tempo todo, né? Mas o Senhor é misericordioso. Glória a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, pela oração de madrugada. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu o Espírito Santo. Glória a Deus. O Espírito Santo Paráclito, o Consolador. Obrigado, meu Deus. Inspira-nos, Senhor, para que nós possamos levar a Tua palavra aos corações. Glória a Deus também pela missão de hoje. Meus irmãos, Deus vive, Deus reina com força e poder. E Deus ele visita o povo. Por mais que o povo não vá para a igreja, Deus vai até o povo. Creia nisso, meu irmão. Pode crer nisso. Porque Deus é Pai. Deus é Deus no céu, Deus é Deus também na terra. E assim, quando nós chegamos, né, para poder partilhar a palavra de Deus, ali aos corações, que bom, graças a Deus, as pessoas acolhem. Tem algumas pessoas que às vezes não acolhem, mas a gente continua orando por elas, né? Porque todos precisam da palavra de Deus. Até aquele mesmo que diz que não quer ouvir a palavra, esse é que mais está precisando. Mas se ele não quer ouvir, a gente respeita, né? Porque Deus é educado. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele é educado, né? Ele bate na porta. Se a pessoa abrir a porta, ele entra e vem cear conosco, né? Glória a Deus. Então, a gente tem que respeitar a decisão dos outros. Mas o desejo que a gente tem é de fazer com que o outro também sinta tudo isso que a gente sente através de Deus, né? Porque quem tem Deus sabe o que sente. Sente amor, sente paz,
vive na paz, mesmo passando pelas tribulações, mas a paz sempre é maior. Quando Jesus diz, eu vos deixo a minha paz, eu vos dou a minha paz, não é a maneira do mundo que eu vos dou, mas é a minha paz. A minha paz, a paz de Jesus supera todas as dificuldades. A paz de Jesus supera todas as tribulações. Diferente da paz do mundo, pois a paz do mundo é uma paz falsa, que hoje você está feliz aqui e de repente você está vazio. Não é esta paz que o Senhor nos oferece. A paz de Jesus é mesmo que nós estejamos passando por tribulações, aflições, a paz dele vai estar reinando. Glória a Deus, porque Jesus é o nosso Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja e que nós sejamos a cada dia mais instrumento de Deus aqui na terra e que nós, se chegarmos ao ponto de pecar, que nós possamos nos arrepender e confessar com a nossa boca que Jesus Cristo é o nosso único e dono Salvador. Amém. Sabemos sim que todos nós seres humanos somos pecadores, mas nós jamais podemos nos conformar com o pecado que é o diabo. Não, irmãos. Nós temos que nos conformar com a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós estejamos sempre acima do pecado e não abaixo do pecado e sendo escravizado pelo diabo. Não, irmãos. Nós temos que ser servidores do Senhor, nosso Deus, e não ser escravo de Satanás. E o lugar de Satanás é debaixo dos nossos pés. Em nome de Jesus de Nazaré. Amém. Glória a Deus. Fique na paz e até mais com a graça de Deus Pai. Que Deus te livre do maligno. Que Deus abençoe a tua família. Que Deus te guarde, que Deus te proteja quando tu sais e quando tu entras. E todas as vezes que vocês forem sair, sempre digam, vem comigo Jesus. E pode ter certeza que é Jesus que vai com você. Ele vai à frente da nossa fé. Vai dissipando todo o mal. Vai destruindo todos os demônios que tentarem se levantar para querer nos atrapalhar. Porque Jesus é mais forte. Jesus é o nosso Deus. Glória a Deus. Glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que a alegria do Senhor, nosso Deus, seja sempre a nossa força. E coragem, meu irmão. Não se preocupa muito com as coisas deste mundo, não. Que às vezes a gente acaba até perdendo a esperança. Você pode chegar, Anderson, mas eu estou cheio de dívida. Você entrou nas dívidas. Mas Deus é fiel para te tirar das dívidas. E Ele vai te tirar. Ele vai fazer com que você seja vitorioso. Agora não pare de lutar. Coragem. Porque Deus honrará todos aqueles que não param de lutar. Deus honrará todos aqueles que não desistem de lutar. Enquanto a vida, há esperança. Amém.